O som da vassoura arrastando pelo chão de mármore ecoava no silêncio daquela manhã fria. Eram 5:30 da madrugada, e Teresa já estava ali, como sempre esteve nos últimos 17 anos. Seus passos eram leves, quase inexistentes. Ela havia aprendido há muito tempo a se mover como uma sombra, a existir sem ser vista, a trabalhar sem deixar rastros, além do brilho impecável que deixava para trás. A mansão da família Nakamura era imensa. 23 cômodos, corredores intermináveis, janelas enormes que davam para um jardim japonês perfeitamente cuidado, onde cada pedra tinha seu lugar, cada árvore sua razão de existir. Tudo ali tinha ordem. Tudo ali tinha silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que não convida à conversa, mas que impõe respeito e distância. Teresa conhecia cada centímetro daquele lugar. Conhecia o ranger específico da terceira tábua do corredor do segundo andar. Conhecia o cheiro de incenso que vinha do pequeno altar na sala de estar. Conhecia a temperatura exata da água que o Sr. Nakamura preferia para seu chá matinal. Mas ninguém conhecia Teresa. Ninguém sabia que ela tinha uma filha morando em outro estado. Ninguém sabia que ela acordava às 4 da manhã todos os dias. Ninguém perguntava. Ela era invisível. E estava acostumada com isso. O Sr. Hiroshi Nakamura era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Vindo do Japão ainda jovem, construíra um império através de trabalho incansável, disciplina inabalável e uma frieza nos negócios que beirava o lendário. Casara-se com Yuki, uma mulher igualmente reservada, de beleza discreta e maneiras impecáveis. Juntos tiveram uma única filha, Aiko Nakamura. O nome significava criança do amor, mas Teresa sempre sentiu que havia pouco amor naquela casa. Havia respeito, sim, tradição, certamente, expectativas, sempre, mas amor. Amor era algo que parecia guardado em algum cômodo trancado, junto com as emoções que ninguém se permitia sentir. Aiko tinha 23 anos quando Teresa a viu pela primeira vez. Foi num dia comum, uma terça-feira qualquer. Teresa limpava a biblioteca quando a jovem entrou descalça com um livro nas mãos e os olhos vermelhos. Não de choro exatamente, mas daquela vermelhidão de quem passou a noite inteira acordada, pensando demais, sentindo demais. "Desculpe", disse Aiko em português perfeito, mas com aquele sotaque suave que denunciava suas raízes. "Eu não sabia que tinha alguém aqui." Teresa se afastou imediatamente, como sempre fazia. Abaixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas e começou a guardar seus materiais de limpeza. Mas então algo incomum aconteceu. Aiko não saiu. Ficou ali, parada, olhando pela janela. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou a jovem, sem tirar os olhos do jardim. 17 anos, senhorita", respondeu Teresa, surpresa com a pergunta. Aiko virou-se então e seus olhos encontraram os de Teresa pela primeira vez. Eram olhos fundos, escuros, carregados de uma tristeza que parecia antiga demais para alguém tão jovem. 17 anos, repetiu Aiko, como se estivesse calculando algo. "Eu tinha 6 anos quando você começou a trabalhar aqui. Você me viu crescer." Teresa não soube o que responder. Era verdade. Ela vira Aiko crescer. Vira a menina de tranças correndo pelos corredores quando pequena. Vira a adolescente calada que passava horas no piano. Vira a jovem mulher que agora estava diante dela, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Sim, senhorita", disse Teresa, desconfortável com a atenção. Aiko deu um pequeno sorriso, triste, e então disse algo que Teresa jamais esqueceria. "Mas eu nunca te vi de verdade, não é? Nenhum de nós te viu." Antes que Teresa pudesse responder, a porta se abriu e a senhora Yuki entrou, com seu kimono impecável e sua expressão impenetrável. O momento se desfez. Aiko voltou a ser a filha silenciosa, Teresa voltou a ser a faxineira invisível, e tudo retornou ao seu lugar designado. Mas algo havia mudado. Depois daquele dia,
Quando Aiko e Teresa se cruzavam pelos corredores, havia um reconhecimento, um pequeno aceno de cabeça, um sorriso discreto. Nada que os outros percebessem, mas para Teresa significava tudo. Pela primeira vez em 17 anos, alguém naquela casa a via como ser humano. 3 meses depois, Aiko estava morta. O funeral foi um evento imenso, mas contido. Centenas de pessoas vestidas de preto, reverências silenciosas, lágrimas contidas. O Sr. Nakamura não chorou. Ficou de pé ao lado do caixão, com as mãos para trás, olhando fixamente para frente. A senhora Yuki chorou, mas de forma controlada, discreta, como se até mesmo sua dor precisasse obedecer às regras de etiqueta. Ninguém explicou exatamente o que havia acontecido. Oficialmente foi um acidente. Aiko caíra da sacada de seu quarto no 3º andar. Foi de noite. Ninguém viu, ninguém ouviu. Quando a encontraram pela manhã, já era tarde demais. Teresa estava limpando o hall de entrada quando trouxeram o corpo. Viu a ambulância, viu o movimento, viu os rostos dos paramédicos. Mas ninguém lhe contou nada. Ela soube pelos sussurros dos outros funcionários, pelas conversas que captava enquanto limpava cômodos vazios. E quando finalmente entendeu que Aiko estava morta, Teresa foi ao banheiro de serviço e chorou pela primeira vez em anos. Chorou por aquela menina de olhos tristes que a havia visto. Realmente visto. Depois do funeral, a mansão ficou ainda mais silenciosa. O Sr. Nakamura passou a trabalhar ainda mais, saindo antes do amanhecer e voltando tarde da noite. A Sra. Yuki transformou o quarto de Aiko em uma espécie de santuário, onde ninguém podia entrar, nem mesmo para limpar. O piano foi coberto. As cortinas permaneceram fechadas. A casa inteira parecia estar de luto, mas um luto sufocado, sem voz, sem alívio. Teresa continuou seu trabalho. O que mais poderia fazer? A vida seguia. As contas chegavam. Sua filha precisava de dinheiro para a faculdade. Então, ela continuou acordando às 4 da manhã, continuou limpando os mesmos corredores, continuou sendo invisível. Foi 3 semanas após o funeral que as coisas começaram a acontecer. Pequenas coisas no início, objetos fora do lugar. Uma xícara de chá na biblioteca ainda morna, mas ninguém havia estado lá. O piano coberto, mas Teresa jurava ter ouvido uma nota, uma única nota, ecoando da sala de música. Uma janela aberta no quarto de Aiko, quando Teresa tinha certeza de que todas estavam fechadas. Ela não contou a ninguém. Quem acreditaria? E, mais importante, quem a ouviria? Então guardou para si, atribuindo tudo ao cansaço, à idade, à imaginação. Mas então veio a noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira, quase meia-noite. Teresa havia ficado até mais tarde porque havia um jantar importante mais cedo e a limpeza tinha sido extensa. O senhor e a senhora Nakamura já haviam se recolhido. A mansão estava mergulhada naquele silêncio típico da madrugada, quando até os sons normais parecem amplificados. Teresa estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu passos, leves, descalços, vindo do corredor que levava à escada. Seu coração disparou. Pegou a vassoura, mais por instinto do que por real crença de que poderia se defender com aquilo, e caminhou devagar em direção ao som. Os passos subiram a escada. Teresa os seguiu, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Sua respiração estava acelerada. Sua mente racional dizia para voltar, ligar para alguém, fazer qualquer coisa, menos seguir aqueles passos. Mas seu corpo continuava se movendo. Os passos pararam na frente do quarto de Aiko. Teresa parou também, sua mão agarrando o corrimão com força. A porta do quarto estava fechada, como sempre esteve desde o funeral. Mas havia uma luz embaixo da porta. Uma luz suave, bruxuleante, como de velas. Sua mão tremeu quando alcançou a maçaneta. Ela sabia que não deveria abrir aquela porta. A senhora Yuki havia sido clara. Ninguém entra ali. Nunca.
mas algo mais forte que o medo, mais forte que as regras, empurrava Teresa para frente. Ela abriu a porta. O quarto estava exatamente como Aiko o havia deixado. A cama desfeita, livros espalhados pela escrivaninha, roupas sobre a cadeira. Mas o que prendeu a atenção de Teresa não foi nada disso. Foi a figura sentada na janela de costas, olhando para o jardim lá embaixo. Aiko. Teresa não conseguiu se mover, não conseguiu respirar, não conseguiu nem mesmo pensar claramente. Seu corpo inteiro estava congelado, todos os instintos gritando que aquilo era impossível, mas seus olhos vendo, claramente vendo, a jovem sentada ali, tão real quanto qualquer coisa que já tivesse visto. Aiko virou-se lentamente. Seu rosto era o mesmo, mas havia algo diferente. Uma calma. Uma paz que não existia quando ela era viva. Seus olhos, antes carregados de tristeza, agora brilhavam com algo que Teresa só podia descrever como compreensão. Teresa, disse Aiko, e sua voz era exatamente como Teresa se lembrava. Suave, gentil, com aquele sotaque sutil. Eu sabia que você viria. Isso não é real, sussurrou Teresa mais para si mesma do que para a aparição. Você não está aqui. Você está morta. Eu sei, respondeu Aiko com um pequeno sorriso. Mas, ainda assim, estou aqui. Há algo que preciso fazer antes de partir de verdade. E você é a única que pode me ajudar. Teresa sentiu suas pernas fraquejarem. Segurou-se no batente da porta. Por que eu? Perguntou, sua voz quebrando. Por que não seus pais? Por que não alguém da sua família? Aiko levantou-se da janela e caminhou em direção a Teresa. Seus passos não faziam som. Ela parou a poucos metros de distância. Porque você foi a única que realmente me viu, disse Aiko, e havia tanta emoção em sua voz que Teresa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Naquela tarde na biblioteca, você se lembra? Você me olhou como se eu fosse uma pessoa, não a filha do Nakamura, não a herdeira, não a decepção, apenas uma pessoa, uma menina triste que precisava ser vista. Eu lembro, sussurrou Teresa. Meus pais nunca me viram, continuou Aiko, sua voz quebrando. Eles me amavam. Eu sei que amavam, mas do jeito deles. Um amor cheio de expectativas, de tradição, de deveria ser assim. Eu passei a vida inteira tentando ser o que eles queriam, tentando encaixar no molde. E quando percebi que nunca conseguiria, quando percebi que estava me afogando naquelas expectativas, era tarde demais. Teresa fechou os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo. O que aconteceu naquela noite, Aiko? Houve um longo silêncio. Quando Teresa abriu os olhos, Aiko estava olhando pela janela novamente, para o lugar de onde havia caído. Não foi um acidente, disse ela, sua voz tão baixa que Teresa mal conseguia ouvir. Mas também não foi completamente uma escolha. Era tarde. Eu estava na sacada, como sempre fazia quando não conseguia dormir. Estava pensando em tudo. Na conversa que tive com meu pai mais cedo, ele havia descoberto sobre Kenji. Kenji? Perguntou Teresa. O rapaz que eu amava, disse Aiko com um sorriso triste. Um estudante de arte, pobre, brasileiro. Tudo que meu pai desprezava. Ele me deu um ultimátum. Terminar com Kenji ou ser deserdada, cortada da família, como se eu nunca tivesse existido. E eu fiquei ali na sacada pensando que não importava o que eu escolhesse, eu perderia algo essencial. Se ficasse com Kenji, perderia minha família. Se ficasse com minha família, perderia a mim mesma. Aiko virou-se para Teresa novamente, e agora havia urgência em seus olhos. Eu me debrucei demais, estava cansada, emocional, não estava pensando direito. O corrimão estava solto há meses, eu havia avisado meu pai, mas ele nunca mandou consertar. Era sempre amanhã, depois, quando houver tempo. E então, eu me debrucei, o corrimão cedeu, e tudo aconteceu tão rápido que nem tive tempo de gritar. Teresa estava chorando abertamente agora. Mas há algo mais, disse Aiko, sua voz ficando mais forte. Algo que ninguém sabe, algo que mudará tudo, se você tiver coragem de contar. O quê?
Perguntou Teresa. O que é? Aiko caminhou até sua escrivaninha e apontou para uma gaveta específica. Naquela gaveta, embaixo dos cadernos velhos, há um envelope lacrado. Dentro dele está uma carta. Uma carta que escrevi para meus pais na noite antes de morrer. Nela, conto tudo. Sobre Kenji, sobre como me sentia, sobre o corrimão quebrado, sobre todas as vezes que pedi ajuda e ninguém ouviu. E há algo mais. Ela fez uma pausa e Teresa viu algo que parecia ser medo nos olhos da jovem. Há também documentos. Documentos que provam que meu pai sabia que o corrimão estava perigoso, que havia um laudo de engenharia recomendando o conserto imediato, que ele ignorou porque estava muito ocupado com negócios. Não foi culpa dele intencional, mas foi negligência. E se isso vier à tona, não só mudará como eles veem minha morte, mas também há consequências legais. Para ele, para a empresa. Teresa sentiu um frio percorrer sua espinha. Você quer que eu conte isso? Mas isso destruirá sua família. Seu pai pode perder tudo. Talvez, disse Aiko calmamente. Ou talvez finalmente os force a acordar, a ver, a sentir. Meu pai tem se escondido atrás do trabalho desde que eu morri. Minha mãe tem se escondido atrás da tradição. Nenhum dos dois enfrentou a verdade do que aconteceu. E enquanto não enfrentarem, enquanto continuarem nessa farsa de luto controlado e emoções guardadas, eles nunca vão conseguir seguir em frente. E nem eu. Teresa balançou a cabeça. Não posso. Eu sou apenas a faxineira. Quem vai acreditar em mim? E mesmo que acreditem, eu vou perder meu emprego. Vou perder tudo. Minha filha está na faculdade. Eu não posso... Eu sei que é muito, interrompeu Aiko gentilmente. Eu sei que estou pedindo algo enorme. Mas, Teresa, por favor, entenda. Não é sobre punição. Não é sobre destruir minha família. É sobre verdade. É sobre eles finalmente verem o que recusaram a ver quando eu estava viva. É sobre quebrar esse silêncio que está matando todos nós, mesmo eu que já estou morta. Teresa estava tremendo agora, seu corpo inteiro sacudindo com soluços. Eu tenho tanto medo, admitiu. Eu sei, disse Aiko, e sua voz era pura compaixão. Eu também tinha. Medo de decepcionar, medo de não ser boa o suficiente, medo de perder tudo. O medo me paralisou a vida inteira. Não deixe que o medo paralise você também. Houve um longo momento de silêncio. Teresa podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio na parede, o vento suave nas árvores lá fora. Se eu fizer isso, disse ela finalmente, o que vai acontecer com você? Aiko sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Teresa viu naquele rosto. Eu vou poder partir, disse ela suavemente. Vou poder descansar, sem arrependimentos, sem palavras não ditas, sem verdades enterradas. Teresa respirou fundo, então, com mãos trêmulas, caminhou até a escrivaninha e abriu a gaveta. Lá, exatamente como Aiko havia dito, embaixo de cadernos velhos e papéis esquecidos, estava um envelope grosso, lacrado, com o nome dos pais de Aiko escrito em caligrafia elegante na frente. Quando Teresa pegou o envelope e se virou, Aiko estava desaparecendo, literalmente se dissolvendo como fumaça, começando pelos pés e subindo. Obrigada, disse Aiko, sua voz já distante. Obrigada por me ver, então e agora? Espere, chamou Teresa, dando um passo à frente. E Kenji? O que aconteceu com ele? A imagem de Aiko já estava quase completamente desvanecida, mas Teresa ouviu sua resposta, clara como sino. Ele ainda me espera. Diga a ele que eu o amei até o fim, que não foi culpa dele, e que eu quero que ele seja feliz, por mim. E então, ela se foi. Teresa ficou ali, sozinha no quarto, segurando um envelope que pesava muito mais do que deveria. A luz das velas havia desaparecido. Apenas a luz da lua entrava pela janela, banhando tudo em prata. Ela não dormiu naquela noite.
Sentou-se na cozinha, com um envelope na frente, uma xícara de café que esfriou sem ser tocada, e seu próprio medo lutando com a promessa que havia feito. Ao amanhecer, quando o senhor e a senhora Nakamura desceram para o café da manhã, Teresa os estava esperando. Ela nunca havia feito isso antes. Nunca havia se sentado à mesa. Nunca havia esperado por eles como se fosse igual. O senhor Nakamura parou na porta, franzindo a testa. Teresa, o que você está fazendo? Com mãos que tremiam, mas com voz surpreendentemente firme, Teresa colocou o envelope sobre a mesa. Encontrei isso, disse ela, no quarto de Aiko. É para vocês. De Aiko. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A senhora Yuki olhou para o envelope como se fosse uma cobra prestes a atacar. O senhor Nakamura não se moveu. Como você entrou no quarto de Aiko? Perguntou a senhora Yuki, sua voz afiada. Ninguém tem permissão para entrar lá. Eu sei, disse Teresa. Mas Aiko queria que vocês lessem isso. É importante. Ela? O senhor Nakamura finalmente falou, sua voz perigosamente baixa. Aiko está morta. Sim, concordou Teresa, e agora as lágrimas estavam voltando. Ela está. Mas antes de partir de verdade, ela precisava que vocês soubessem a verdade. O senhor Nakamura deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva. Isso é absolutamente inaceitável. Você invadiu um espaço privado. Você está inventando histórias sobre minha filha falecida. Você... Hiroshi, interrompeu a senhora Yuki, sua voz quebrada. Ela havia pegado o envelope, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. É a letra dela. É a caligrafia de Aiko. O senhor Nakamura parou. Olhou para o envelope. E Teresa viu pela primeira vez a armadura começar a rachar. Viu o homem poderoso, o empresário implacável, o pai que não chorou no funeral começar a tremer. A senhora Yuki abriu o envelope com cuidado reverente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dentro havia folhas e folhas de papel coberto com a letra delicada de Aiko. E enquanto começava a ler, sua respiração ficou irregular, depois ofegante, e então ela estava chorando, verdadeiramente chorando, sem contenção, sem controle. Oh, meu Deus! Sussurrou ela. Oh, meu Deus! O que fizemos? O senhor Nakamura pegou as páginas das mãos trêmulas de sua esposa e começou a ler. Teresa viu sua expressão mudar conforme seus olhos percorriam as palavras. Viu a raiva dar lugar à confusão, a confusão dar lugar ao choque, o choque dar lugar a algo muito pior. Culpa, culpa pura e devastadora. Ele leu sobre Kenji, sobre o ultimato, sobre todas as vezes que Aiko tentou falar e não foi ouvida, sobre a solidão, sobre o desespero, e então ele leu sobre o corrimão, sobre o laudo de engenharia que ele havia recebido e esquecido em meio a reuniões e negócios mais importantes, sobre como na última noite dela, Aiko se apoiou naquele corrimão que ele nunca consertou. Quando terminou, o papel caiu de suas mãos. Ele cambaleou até a cadeira mais próxima e sentou-se pesadamente, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Eu matei minha filha, sussurrou ele, sua voz irreconhecível. Minha negligência, minha obsessão com o trabalho. Eu matei minha própria filha. Não foi só você, disse a senhora Yuki entre soluços. Eu também. Eu vi que ela estava sofrendo. Vi e fingi não ver. Porque era mais fácil, porque falar sobre emoções, sobre sentimentos, não era o que fazíamos. Seguíamos as regras, mantínhamos as aparências, e enquanto fazíamos isso, perdemos nossa filha. Teresa permaneceu onde estava, em silêncio, dando a eles o espaço que precisavam. Não havia palavras que pudessem suavizar aquilo. Não havia consolo que ela pudesse oferecer. Tudo o que podia fazer era testemunhar, ver, como Aiko havia pedido. Horas se passaram, o sol nasceu completamente, banhando a cozinha em luz dourada, e lentamente, muito lentamente, os Nakamura começaram a falar. Realmente falar, não o tipo de conversa polida e superficial que sempre tiveram,
mas algo profundo, doloroso, verdadeiro. Falaram sobre todas as vezes que escolheram trabalho, tradição, aparências em vez da própria filha. Falaram sobre os sinais que ignoraram. Falaram sobre suas próprias infâncias, sobre como foram criados para não mostrar emoções e como passaram essa mesma prisão para Aiko. E em algum momento eles se voltaram para Teresa. Você a viu, disse o Sr. Nakamura, e não era uma pergunta. Você realmente a viu. Aiko, não é? Teresa hesitou, depois assentiu. Vi, disse ela simplesmente. Ela estava em paz, mas precisava que vocês soubessem. Precisava que a verdade fosse dita. A senhora Yuki levantou-se e, para total surpresa de Teresa, caminhou até ela e pegou suas mãos. Obrigada, disse ela, lágrimas escorrendo livremente. Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Você a ouviu. Você a viu, mesmo depois da morte. Obrigada. O que aconteceu depois daquele dia se desenrolou rapidamente. O Sr. Nakamura, para choque de todo mundo, tornou público o laudo de engenharia. Assumiu responsabilidade. Criou uma fundação em nome de Aiko focada em saúde mental e em dar voz aos jovens que se sentiam invisíveis, presos, incapazes de pedir ajuda. A empresa sofreu. Houve processos, multas. A reputação do Sr. Nakamura foi manchada. Mas ele aceitou tudo. Aceitou porque era o certo a fazer, porque era o que Aiko teria querido. Encontraram Kenji. Teresa insistiu nisso. Encontraram o jovem estudante de arte que havia amado Aiko, que estava destruído desde sua morte, culpando-se, se perguntando se poderia ter feito algo diferente. E quando a senhora Yuki lhe entregou a carta que Aiko havia escrito para ele, quando ele leu as palavras de amor e perdão, ele chorou como criança nos braços de uma mulher que antes o via como inimigo. Quanto a Teresa, ela não foi demitida. Na verdade, aconteceu o oposto. Os Nakamura insistiram que ela ficasse, mas não como faxineira. Ofereceram-lhe uma posição gerenciando a casa, com salário digno, respeito, reconhecimento. Ofereceram pagar os estudos de sua filha. Mas o mais importante que qualquer dinheiro ou posição, foi o dia em que o Sr. Nakamura a chamou em seu escritório e disse: Teresa, percebi que em 17 anos nunca perguntei: como você está? Realmente, como você está? E ela percebeu que pela primeira vez em sua vida, alguém estava realmente interessado na resposta. Meses se passaram. A mansão Nakamura mudou. Ainda era imponente, ainda era bonita, mas agora havia algo diferente no ar. As cortinas permaneciam abertas, música tocava, conversas aconteciam. O Sr. Nakamura saía do trabalho mais cedo. A senhora Yuki começou a dar aulas de ikebana para jovens da comunidade. Eles transformaram o quarto de Aiko em um espaço de memória, mas um espaço vivo, onde as pessoas podiam entrar, sentar, sentir, lembrar. E em certas noites, quando Teresa caminhava pelos corredores que agora conhecia, não como faxineira, mas como parte da família, ela jurava sentir uma presença suave, não assustadora, não triste, apenas em paz. Uma noite, quase um ano após aquele encontro sobrenatural, Teresa estava no jardim japonês, sentada no banco onde Aiko costumava sentar. A lua estava cheia, banhando tudo em prata, assim como naquela noite. Você está bem? Veio uma voz atrás dela. Era a senhora Yuki, com um chale sobre os ombros, trazendo 2 copos de chá. Teresa sorriu e aceitou o chá. Estou, disse ela. E vocês? Como estão? A senhora Yuki sentou-se ao seu lado, olhando para o jardim que sua filha tanto amava. É difícil, admitiu ela. Alguns dias são impossíveis, mas estamos aprendendo a sentir, aprendendo a falar, aprendendo que não é fraqueza chorar ou admitir dor. Aiko nos ensinou isso, mesmo depois de partir. Elas ficaram em silêncio por um momento, apreciando a noite tranquila. Você realmente a viu, não foi? Perguntou a senhora Yuki suavemente.
Não foi imaginação, não foi sonho. Vi, confirmou Teresa. Ela estava linda e estava em paz. Só precisava que vocês soubessem a verdade, que vocês a vissem, realmente a vissem. A senhora Yuki assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. E agora vemos. Tarde demais para ela, mas não tarde demais para nós. Não tarde demais para honrar sua memória fazendo diferente, sendo diferentes. Naquela noite, enquanto Teresa finalmente se recolhia para seu quarto, já não no anexo dos funcionários, mas no próprio corpo principal da casa, ela olhou pela janela para o lugar onde o corrimão havia cedido, onde Aiko havia caído, e por um breve momento ela viu algo, uma forma translúcida, etérea, de pé ali, olhando de volta para ela. Aiko ergueu a mão em despedida. Então, como fumaça na brisa, desapareceu para sempre, mas sua mensagem permaneceu. Seu impacto permaneceu, a mudança que causou, a verdade que forçou a luz, as vidas que transformou, tudo isso permaneceu. E Teresa entendeu então, enquanto fechava os olhos para dormir, algo profundo e simples, que todos nós queremos ser vistos, realmente vistos. Não nossas posições, não nossas máscaras, não nossas fachadas, mas nosso eu verdadeiro, com todas as nossas feridas e medos e esperanças. Aiko havia sido invisível em vida, apesar de toda sua riqueza e privilégio. Teresa havia sido invisível apesar de estar ali todos os dias. E foi preciso a morte de uma e a coragem da outra para quebrar aquela invisibilidade, para trazer à luz o que todos se recusavam a ver. Algumas histórias não têm finais felizes. Essa não era uma delas exatamente. Aiko ainda estava morta. Nada mudaria isso. Mas havia redenção, havia transformação. Havia a promessa de que sua morte não seria em vão, que sua voz, finalmente ouvida, mudaria vidas. E em algum lugar, além do véu que separa este mundo do próximo, uma jovem de olhos tristes finalmente sorria, finalmente descansava, finalmente, afinal, era vista.